né? Ele, como vocês sabem, vocês viram, ele fez a pregação hoje no culto matutino, e espero aí, pessoal, poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu consegui estudar durante essa semana, né? Na verdade, a gente somos leigos, a gente tem aí de se preparar muito para essas aulas, não é nada fácil, tá? Porque, se tratando da palavra de Deus, a gente tem que ter o maior cuidado realmente de fazer toda a exposição, né? E a ideia de hoje é a gente trabalhar com uma aula que chama-se Revelação Geral e Sistemática. Na verdade, essa aula, ela foi dada, imagino eu, logo no início, por exemplo, do curso, né? Provavelmente eu não devo ter participado. Mas é uma forma, assim, um pouco diferente de uma outra pessoa estar fazendo a mesma exposição, né? Um outro professor, e também da gente fazer, assim, uma breve recordação. Eu comecei a estudar essa questão de revelação geral e sistemática e fiquei bastante apaixonado aí pelo assunto, né? Então, daqui a pouco, então, a gente vai começar a aula. Antes de a gente começar a aula, eu gostaria, como já é de costume nosso, que a doutora Sara desse assim uma visão panorâmica da situação aí da questão da pandemia aí na nossa cidade. E ela vai fazer essa exposição, e após esse momento ela vai fazer uma oração breve para que a gente já possa dar início à nossa aula. Obrigado aí por todos os participantes, algumas pessoas entraram, né? Hoje, agora já temos aí em torno de 13 pessoas, né? O Renê, o Paulo Fernando, a Marisete, a Marfisa, o Marçal, na verdade, ele não está, mas ele que é o tutor-geral, a Liliane, a Leda, a Eva, a Cecília, enfim, agradeço aí a todos aí que estão participando com a gente nesse estudo, né? Então, Massara, eu vou passar a palavra para você, então você faça dessa panorama e depois termine com uma oração. Tá bom, obrigado. Bom dia a todos. Só uma observação. Deixa o doutora lá para a Unicamp, aqui é só Sara mesmo, viu? Eu fico mais tranquila quando me chamam só de Sara, tá? Samuel, a semana foi difícil e a gente está vendo as consequências do feriado. Geralmente, o que a gente vê agora foi o que aconteceu há mais ou menos 15 dias atrás. Essa semana a gente ficou bastante preocupado, o PS do HC da Unicamp lotado de novo com casos de Covid. Então, UTIs que estavam já sendo remanejadas para voltar para o seu funcionamento normal, esse remanejamento foi interrompido porque a gente está com a expectativa que vai ter um aumento do número de casos, apesar de politicamente está sendo dito que vai passar para a fase verde, nós estamos muito preocupados. E o que a gente tem visto é essa rebeldia, como o reverendo Alexandre já tinha colocado no domingo anterior, né? O pessoal já está naquela fase de negação, isso é política, isso não vai acontecer, só que a gente está vendo lá no hospital e estamos começando a ficar preocupados. E uma preocupação maior ainda é que o hospital de campanha, que foi o que ajudou muito na cidade, está desativado. Então, isso é bastante preocupante. Acho que a gente tem que, como eu comentei na semana passada, redobrar os cuidados, porque a gente acaba esquecendo, muitas vezes, que são coisas tão simples, mas que salvam a nossa vida também, né? Tá? Então, para a gente refletir um pouquinho. Então, vamos orar, meus irmãos, para a gente dar início à aula. Senhor bondoso, nós te agradecemos porque pela sua misericórdia nós podemos estar aqui reunidos para aprender da tua palavra. Primeiramente, te agradecemos pela bênção do dia, da vida, por podermos estar aqui aprendendo de ti, Senhor. Fala conosco. Usa o nosso irmão Samuel para que a sua palavra seja claramente explicada e que isso venha fazer diferença nas nossas vidas, Senhor. Que nos coloque em acordo com a tua vontade.
Fica conosco, abençoa-nos, e que o teu divino Espírito, Senhor, haja poderosamente nesses momentos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus e por amor dele mesmo que nós oramos. Amém. Obrigado, Sara. Então, irmãos, como eu havia comentado com vocês, a gente vai dar início à nossa aula, e o nosso tema, como eu já tinha colocado, exposto aí para vocês, vai ser relacionado à revelação geral e também sistemática. A revelação geral, eu já fiz aí uma breve exposição dela, na última vez em que eu tive a oportunidade de estar aí ministrando a aula, tá? Mas, mesmo assim, para que a gente tenha, assim, uma sequência direta, uma sequência lógica, prefiro eu estar fazendo uma breve exposição, mas mais assim no sentido da gente fazer a ligação, tanto em relação à revelação geral, como também à sistemática. A nossa classe, como vocês sabem, né, vocês têm participado, é uma classe de doutrina, então, esse tipo de assunto, ele é bastante pertinente ao tipo de estudo que realmente requer esse tipo de sala, ok? Então, vamos fazer, então, essa breve revisão sobre a revelação geral. Se eu começar a correr muito com a minha exposição, pessoal, dá um toque aí, tá? É que, na verdade, a gente, como sempre tem dito, a gente até conversei com a Sara, né, há pouco, realmente essa questão de a gente falar virtualmente não é nada fácil. Não é fácil nem na preparação do estudo e muito menos na exposição do assunto e também da sua participação. Não é nada fácil. Mas é o recurso que nós temos hoje, que graças a Deus nós temos esse recurso. Imagina vocês, por exemplo, se a gente não tivesse recurso. Estaríamos aí 6 meses ou um pouco mais que isso, sem ouvir um culto, sem participação de um culto, e sem também a participação das aulas dominicais, né? O que a gente tem visto aí, uma coisa assim que também é muito preocupante, na verdade isso não tem acontecido não tanto com nossas classes, é que as participações, por exemplo, nos cultos da escola, na verdade, nos estudos da escola dominical, ela tem diminuído muito a questão da frequência. Então, é muito importante essa questão da participação, né? É muito importante. Eu sei que, às vezes, tem algumas limitações, mas a participação, ela é providencial, até para a vida espiritual da gente, ok? Então, vamos lá. Então, vamos fazer essa breve recapitulação sobre revelação geral, né? A revelação geral é a revelação de Deus, que não é escrita, né? E sim, ela é o quê? Verbal, né? É uma revelação feita pela própria natureza. Então, é muito comum a gente olhar para o céu, olhar para a lua, olhar para a própria natureza. A gente vê aí o quê? O dedo de Deus, tá certo? Que de uma forma muito triste, a gente vê que o homem tem contribuído muito mal para a preservação dessa natureza, né? Então, essa aí, como eu posso dizer, que são o quê? As impressões digitais de Deus. Então, se nós temos a nossa digital, Deus tem essa digital em relação ao quê? À própria natureza. Na verdade, acaba se constituindo o quê? A marca de Deus. Então, quando a gente está olhando, por exemplo, para as estrelas, para a lua, para a própria natureza, o mar, né? Na verdade, é a marca de Deus, é a própria criação, né? É ilógico, na verdade, pessoal, que a gente vê isso daí através das mídias, através da própria universidade, né? Muitos da própria universidade, pensar que as coisas foram simplesmente o quê? Criadas. Aconteceu por acaso. De repente tinha uma bola lá, ela explodiu, criou-se partículas, enfim. Na verdade, quando eu vejo tudo isso, parece uma fantasia, parece uma história de fantasia criado para crianças. Quem que pode acreditar, poderia estar acreditando numa coisa dessa? Tudo bem, se houve uma bola, alguém o quê? Criou essa bola.
tá certo? Então, na universidade, que eu participei, a Sara participa, né? Existem muitas pessoas que são o quê? Evolucionistas. E existem pessoas que são criacionistas, né? Nós, crentes em Jesus, nós temos realmente de ser o quê? Fazer realmente a menção e a defesa da própria criação, porque realmente é a impressão digital de Deus. É a mesma coisa quando a gente olha uma obra de arte. A gente olha, quantas vezes nós fomos em São Paulo, né, no MASP, e a gente viu aquelas obras de arte assim, fantásticas, né? E a gente olha, mas, puxa vida, se existe essa obra, evidentemente, ela não caiu por acaso. Alguém o quê? A fez, né? A pintou. Agora, uma obra de arte bem feita, e evidente, alguém com muita qualidade também o quê? O fez. Então, essa pessoa que fez a própria natureza, uma pessoa esse Deus que fez a própria natureza, é de muito o quê? Qualidade. Ele foi o quê? Perfeito. Então, na verdade, é muito irracional imaginar que as coisas surgiram de um modo do nada, né? Isso para nós, pessoal, a gente nem precisa ficar debatendo muito sobre isso, porque a gente sabe muito bem que tudo isso foi criado o quê? Por Deus, tá? Mas é bom a gente ter esse tipo de entendimento, ter esse tipo de argumentação, tá? Isso é muito próprio, muito bom para nós, né? E a criação, na verdade, ela acabou acontecendo o quê? Vamos lá na história da criação. Deus criou o mundo em quantos dias? Foi em 10 dias, um mês? Não, ele foi em quantos dias? 6 dias. E no sétimo dia, o que ele fez? Simplesmente ele descansou. E aí eu pergunto, e no oitavo dia em diante? Né? Aí nós temos o quê? No oitavo dia em diante, nós temos a providência de Deus. Então, isso é muito bom que a gente anote, a gente memorize. No oitavo dia, nós temos a providência de Deus. Tá? É fundamental que a gente pense dessa forma. Providência de Deus. Então, eu posso imaginar que nós somos o quê? A coroa da criação do próprio Deus. Então, quando a gente se olha no espelho, pessoal, vemos, como já falei inicialmente, as digitais de Deus. É o elemento criativo que reflete o quê? A própria imagem de Deus em nós. Porque a gente sabe muito bem que nós somos o quê? A semelhança de Deus. Tá certo? Tá? E isso está na Bíblia. É algo que nós lemos, nós refletimos. E é algo que a gente tem o quê? De valorizar muito. E valorizar e cuidar disso, porque nós somos a própria semelhança de Deus, né? Nós espelhamos isso, né? E tudo isso que eu acabei de falar, na verdade, é a revelação o quê? Geral de Deus, tá? Então, fizemos aí toda uma revisão sobre revelação geral. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém queira contribuir com alguma coisa a mais, ou realmente já está de bom tamanho de fazer essa revisão? Vocês são alunos ótimos, hein? Vocês são alunos de internet mesmo, não fala nada, não diz nada, aquilo que eu e a Sara estavam falando. São alunos sem dúvida. Eu só fico com medo, Sara, desses alunos seus podem nos atender nos pronto-socorros aí, como médicos, viu? Eu fico com essa preocupação, né? Porque não tem dúvidas, né? Mas realmente eu entendo que, se tratando dessa questão de revelação geral, a gente já são muito bem, já temos uma orientação muito boa em relação a isso, né? Que realmente tudo foi criado o quê? Por Deus, né? Então, quanto a isso, a gente, na verdade, a gente não tem dúvida mesmo, né? Agora, tem algo assim que me preocupa muito, né? Que essa revelação geral, na verdade, pessoal, na verdade, isso é uma preocupação. Não salva o quê? Ninguém.
Não é porque a pessoa está olhando a lua. Uma vez eu vi lá em São Paulo, por exemplo, achei muito estranho, a pessoa abraçando uma árvore, né? Mas isso aí não salva ninguém, absolutamente. Então, aí a gente pode fazer a seguinte pergunta. Então, para que serve essa revelação geral? Serve para a gente fazer o quê? A observação e da própria criação de Deus. Mas, efetivamente, ela não salva ninguém, tá? Bom, independentemente de qualquer coisa, tá? Daqui a pouco nós vamos começar a falar sobre outro tipo de revelação. Nós podemos afirmar que Deus, o quê? Ele existe. Ele é bom. Ele é eterno, né? É todo-poderoso. É justo. Ou seja, é Deus, tá? Então, eu gostaria de estar fazendo essa afirmação. Então, mas, na verdade, a revelação geral, não é possível fazer teologia olhando apenas pela teologia, pela revelação natural ou geral, né? Não dá. A gente não dá para ficar olhando, por exemplo, a Lua, olhando para estrelas e absorver vários tipos de ensinamentos de Deus. O ensinamento que ele pode mostrar para a natureza é o seu poder e a sua própria criação. Mas isso tudo, na verdade, ela não o quê? Não salva. É por isso que, no caso, né, no caso da revelação geral, a gente pode observar que tem 3 atos específicos em relação à revelação geral. Quais são esses atos? A própria criação, a providência de Deus e, propriamente, o quê? O ser humano. Então, a gente resume essa revelação geral nesses 3 pontos, ou nesses 3 atos ou fatores, que podemos dizer que é a própria criação, a providência de Deus e também o ser humano. Então, como a gente havia inicialmente falado, a revelação geral, ela, apesar de tudo, ela não pode o quê? Salvar. É por isso que Deus tomou outras providências. Quais que seriam as outra providência? É nos dar o quê? A Escritura. O que é a Escritura? A Escritura, na verdade, o quê? É a palavra de Deus. É um livro, podemos até chamar de livro, mas é um livro constituído de 66 livros, né? E aí eu fico a pensar, por exemplo, o que seria de nós, pessoal, se não houvesse as escrituras? Eu fico imaginando. Suponhamos que, de repente, a gente nunca tivesse assim a oportunidade de ter a Bíblia, de ter a Escritura, de ter aí a palavra de Deus. Como que seria? Que tipo de conhecimento a gente estaria tendo de Deus? Só pela natureza, sabemos que na verdade, não é tudo, tá certo? Que não poderia ser salva. A gente não teria qualquer tipo de conhecimento. Na verdade, estaríamos o quê? Completamente no escuro. A gente observa, por exemplo, é que nem uma receita de bolo. Gostaria de fazer esse tipo de paralelo, tá? Quem nunca fez, por exemplo, um bolo, evidentemente, tem de procurar algo que oriente. Procurar na internet, ou procurar num livro de receitas, mas tentar lá todos os passos para você chegar a concluir o quê? O bolo. Então, na verdade, pessoal, a escritura, talvez fazendo esse paralelo, não sei se é o melhor paralelo, mas ela é o quê? É a base de toda a nossa vida, tá certo? Em termos assim, de conhecimento pequeno do próprio Deus. Porque a gente nunca e jamais vai conhecer a Deus na sua totalidade. Isso vocês sabem muito bem. Nós temos um conhecimento, assim, pequeno de Deus. Tá certo? Desculpe, irmãos, tomar água.
Esse clima não é nada fácil, não, né? Então, essa revelação que é feita através da Escritura, nós chamamos o quê? De revelação o quê? Especial. Olha, nós aprendemos já de antemão que nós já temos o quê? 2 tipos de revelações, pelo menos até agora. Uma revelação que é a revelação geral ou natural, e agora nós temos a revelação o quê? Especial. E essa revelação se dá aonde? A partir da própria o quê? Bíblia. Tá certo? Então, veja o quanto que é importante, na verdade, as escrituras, a Bíblia na nossa vida. Então, agora, eu vou pedir para a Sara, pelo menos dessa primeira vez, que faça, não precisa correr, a gente espera abrir, tá? Eu vou compartilhar com vocês, né, o texto, tá certo? Que a gente vai estar usando nas aulas. Então, vou pedir para a Sara, eu também vou abrir aqui no na minha Bíblia, né, no celular, o texto 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 10 ao 17, tá? Pode ter paciência, abrir, não tem problema nenhum. A gente aguarda até que ela possa encontrar o texto e ler para nós. Posso ler? Sim. Então, segundo Timóteo 3, de 10 a 17, diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ok, obrigado, Sara. Então, pessoal, nós lemos aí 2 Timóteo, capítulo 3, de 10 a 17. E foi, na verdade, Timóteo, foi Paulo falando para Timóteo, né? Eu gostaria de fazer um destaque no versículo 15, tá? Que diz assim, que desde a infância sabe as sagradas o quê? Letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, tá? Então, olha aí o caminho, né? As sagradas letras, tá? E elas nos oferecem o quê? A oportunidade de se tornar o quê? Sábio e, fundamentalmente, o quê? Para serem o quê? Salvos em Jesus Cristo, né? E no verso 16, diz assim, em destaque, toda a escritura é inspirada o quê? Por Deus, e útil, tanto para ensino, como para repreensão, para correção, e para educação o quê?
na justiça. Ou seja, ela serve para ser ensinada, né? Tanto para a nossa repreensão, como para a nossa o quê? Correção. Quantas vezes, por exemplo, a gente já participou de um culto, ou assistiu um culto agora pela internet, né? E às vezes o pastor está lá falando, pregando uma determinada mensagem, ou o coral cantando alguma coisa, alguma música, e ela nos atinge, assim, muito no nosso coração, no nosso ser, tá? Então, a Bíblia, a Escritura, na verdade, ela foi o quê? Feita para que possamos o quê? Ter um melhor entendimento, né? Aí, no versículo 3:16, né? As Escrituras são inspiradas por quem? Por Deus. Tanto serve para ensinar, como para nossa repreensão e correção. Ou seja, tudo que precisamos, na verdade, pessoal, está na Bíblia, tá? Salvação, podia dizer, do início até o fim. E tudo isso que a gente vê, que a gente lê na Bíblia, a gente chama o quê? De revelação especial, como eu já havia comentado com vocês. Agora, vou dizer o seguinte, vou fazer uma afirmação agora. A revelação especial, eu também posso chamá-la de revelação progressiva, né? Por que progressiva? Porque, na verdade, pessoal, e o que quer dizer isso, revelação progressiva? A Bíblia foi escrita de uma única vez, tudo num mesmo tempo? A gente sabe que não, tá? Ela foi escrita ao longo quê? Do tempo. Então, por isso, Deus, na verdade, ele foi se revelando através da Bíblia ao longo do tempo. É por isso que chama também-se revelação progressiva. Tá? Então, até agora, nós estudamos sobre revelação geral, que é natural, e agora estamos estudando sobre revelação o quê? Especial, que nós também podemos chamar o quê? De revelação progressiva. Porque ela foi feita, ela foi escrita ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, ou ao longo da própria história, tá? Então, agora, a gente vai fazer a leitura de um outro texto, que eu vou estar aí colocando para vocês, né? Então, agora, eu preciso que alguém pudesse estar lendo para mim, eu deixo aí à vontade, abra aí seu microfone, leia para mim, por favor, Hebreus 1, do capítulo 1 desculpe, Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Eu também vou abrir aqui também no meu livro. Pode ser alguém, a gente gostaria de ter alguém, um pouquinho, pessoal. A Terezinha, Castel Novo, estou vendo aqui, né? Terezinha, lê para nós aí, eu deixo você abrir, eu dou um tempinho para você. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ok, essa é uma das bases aí, pessoal, os versículos sobre a aula de hoje também, né? Todos os versículos, na verdade, eles têm aí eles têm a sua base para que a gente possa estar fazendo o nosso desenvolvimento sobre revelação especial, né? Na verdade, Hebreus, pelo menos até hoje, né, o pessoal considera como foi um autor anônimo, né? Se bem que ele já conhecia, pessoal, parte aí dos evangelhos, tá? No momento que ele foi escrito. E também algumas cartas de Paulo. Nesse livro, né, o que nós já lemos, Deus se revelou que
no passado o quê? De muitas formas e de muitas o quê? Maneiras, né? Aos pais, pelos o quê? Pelos profetas. Então, a gente já começa a entender um pouquinho sobre a revelação especial, e que ela, na verdade, ela começou a se revelar desde muito tempo que atrás, né? Através aí dos profetas. Agora, de que maneira, né? Ou de que forma aconteceram essas revelações ou aparições? Na verdade, pessoal, vocês podem observar, através das leituras que nós já fizemos, os estudos que já foram feitos, né? Até entre outros estudos também, que Deus se dirigia o quê? Diretamente às pessoas, ou seja, face a face, né? Um minutinho só, pessoal, que realmente está muito seco hoje. Ó. A garganta sofre um pouquinho, né? Então, Deus se revelava o quê? Face a face. Essas aparições, pessoal, gostaria que vocês anotassem, que vocês memorizassem. Nós chamamos o quê? De teofania. Com certeza vocês já ouviram isso, tá? Teofania. O que, na verdade, é a teofania? É exatamente essas aparições face a face. Face a face. Na verdade, é uma aparição, é Deus falando o quê? Diretamente, né? Eu gostaria, então, agora nós vamos ler Gênesis 12, versículo 1, tá? Vamos lá, então. Vamos lá de novo, na tela inteira, compartilhar. Então, agora a gente vai ler, então, vamos procurar lá. Eu vou ler agora, para a gente ir um pouquinho mais rápido, talvez. Capítulo 12, versículo 1, né? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Olha, aqui na verdade, a gente não sabe exatamente como se Deus, mas Deus falou diretamente o quê? Para Abraão, tá certo? E também temos aqui Gênesis. Vamos ver mais um texto que fala sobre isso. Gênesis, capítulo 17, vamos lá. Capítulo 17. Versículo de 1 a 4. Tá? Alguém poderia estar lendo para mim esse versículo, pessoal? Esses versículos, de 1 a 4? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Então, aí também é uma demonstração, por exemplo, de Deus falando o quê? Diretamente, né? Aí nós temos também, vamos abrir aí em Gênesis, capítulo 18, é o próximo, vou abrir aqui para os senhores. Gênesis 18, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Então, diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manrê, quando ele estava sentado à entrada da tenda.
no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra e disse: Senhor meu, veja que o Senhor está em maiúsculo, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegasse até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Aí o que fez Abraão, pessoal? Ele foi lá, apressou-se, pois, vamos ler, né? É melhor ler. Apressou-se, pois Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Bom, eu não sei exatamente o que seria um borralho, mas talvez seja um forno. Eu não sei exatamente. Mas o que aconteceu aí? De repente, ele estava lá descansando, né? Imagina esses dias quentes como está atualmente, ele estava lá descansando, e de repente ele se viu o quê? Ouviu lá que estavam chegando o próprio Deus, né? Mas em 3 o quê? Pessoas. Já posso te garantir para vocês que um desses aí, pessoal, já era o próprio Jesus, só que ele não era encarnado ainda, né? E o que ele fez? É como se, na verdade, de repente, Deus estivesse aqui batendo na nossa porta, a gente abrisse a porta e visse lá Jesus. A gente não saberia, na verdade, o que fazer, né? E foi exatamente o que ele fez. O que ele fez? Puxa vida, olha, senta aqui, fica debaixo dessa árvore aqui, e eu vou, descansa um pouquinho, tá certo? Lava os pés, que era uma coisa própria da época, né? E que eu vou lá com a Sara e vou mandar fazer alguns pãezinhos, assar algumas coisas lá, para que vocês pudessem alimentar e ir embora, né? E dar andamento aí. Então, pessoal, a gente vê que tudo isso, na verdade, a gente chama de teofania. É Deus falando o quê? Diretamente, né? Então, o Senhor, como eu falei, ele apareceu na forma de homem e 2 anjos na forma também de homem, né? Bom, independentemente, pessoal, de tudo que a gente está falando, de Deus se expor face a face, mas uma coisa eu posso garantir para os senhores, tá certo? É que nunca e ninguém viu a essência do próprio Deus. Jamais ninguém viu a essência do próprio Deus. Bom, onde que está escrito isso? Tá? A gente ouve essa teofania, mas, na verdade, nunca ninguém viu a essência do próprio Deus. Vamos lá, pessoal, em João, tá? Vou abrir aqui para os senhores. João 1, versículo 18. Tá? A Eva podia estar lendo esse versículo para nós. Você poderia, Eva? Espera você achar, sem problema nenhum, só para ver assim, uma maior de participação. Então, tá aí na telinha de vocês, é João, eu também vou encontrar aqui, João, tá? 1, 18. Eu acho que ela não está podendo ler. Então, vamos lá, então. 1, 18. Vou abrir aqui no 18. Ninguém... Conseguiu, Eva? Eu posso ler. Tá, Leda. Pode ler, então, Leda, por favor. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Tá aí na Bíblia, né? A Leda acabou de ler, né? Ninguém o quê? Jamais viu a Deus, tá?
na essência do próprio Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, aqui o revelou. Tá? Então, apesar da gente admitir a questão da própria teofania, né, certo? Mas ninguém jamais viu a Deus na sua própria essência, né? Então, e a gente sabe que pelo roteiro bíblico que a gente já leu, tudo aquilo que a gente já, em todo esse tempo, a gente já pôde observar, ler, refletir, que a gente sabe que Deus, na verdade, aqui no caso, se comunicou com o homem, mas já se comunicou também lá numa sarça ardente, né? Como pombo, como anjo. Então, de diversas formas, Deus já se comunicou. Mas eu poderia dizer assim, tecnicamente falando, o período de teofania, ele não foi o tempo todo, não. Ele teve uma periodicidade, tá? Ele foi de Arão até o quê? Moisés. O último, na verdade, ver Deus assim, de uma forma face a face, da forma que era, foi exatamente o quê? Moisés, né? Então, agora, eu gostaria que vocês abrissem para mim Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10 a 18. Então, vamos lá. Deuteronômio, lá no Velho Testamento, capítulo 34, versículo de 10 a 12, tá? Bom, diz assim, não, versículo, aqui eu coloquei no coisa, eu coloquei de 10 a 12, né? Mas vamos ver. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Está aí que eu havia comentado anteriormente, né? Então, só esse versículo já é o suficiente, tá? O versículo 10, né? Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, quem o Senhor houvesse tratado face a face. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que esse período de teofania, ele teve aí um início e também ele teve o quê? Um fim, tá certo? Houve, na verdade, algumas outras teofanias também, que no caso de Elias, mas não da forma como apareceu aí a Moisés, tá? Desde lá de Abraão, né, toda essa história evoluindo, né, até Moisés. Então, agora, nós vamos fazer outra leitura, uma leitura muito importante, que está lá em Números, capítulo 12, versículo do 1 ao 8. Sara, você podia ler para mim, me ajudar um pouquinho aqui, por favor? Assim que você encontrar. Sim, 12, de 1 a 8, né? Isso. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mas mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele e claramente, falo com ele.
claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Olha que leitura maravilhosa, né? Tá? E o texto, na verdade, nos mostra o quê? A forma que Deus usa para se comunicar. Na primeira forma, como a gente pôde olhar no texto, que é a partir do versículo 6, se não me engano, tanto no 6 como no 7, né, que eu gostaria de estar destacando. Tá? Na primeira forma, olho no olho, ou seja, face a face, no caso de Moisés, que nós já aí decoramos aí, teofania. Mas existe uma segunda forma, que ele se comunicava o quê? Através de visões, né? Ou sonhos, tá? Essa visão, os sonhos, pessoal, é que a gente já pode já chamar de profecia, tá certo? Né? Isso fala muito bem no versículo 6. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço o quê? Conhecer. Ou falo o quê? Em sonhos, né? Então, aí se começou a ter a questão da própria profecia através do quê? Das pessoas que tinham informações de Deus, que Deus queria passar essas informações através do quê? Dos profetas, tanto através de sonhos ou através do quê? De visão. Bom, então eu falei um pouquinho sobre essa questão de profecia, né? O que vinha a ser profecia? Na verdade, a profecia, pessoal, é uma revelação indireta de Deus. Deus aparece muito no começo, falou menos na profecia, até que, de repente, ele parou o quê? De profetizar, simplesmente ele silenciou. Então, ele falou muito lá na teofania, ele falou bastante também, ou às vezes um pouco mais, um pouco menos, através de profecias no Velho Testamento, e até que em determinado momento, no Velho Testamento, ele silenciou, que depois a gente vai entender por quê, tá? Então, podemos concluir agora, pessoal, que Moisés, a era de teofania, antes e após, se dá exatamente através do quê? De Moisés, né? Até o último profeta do Velho Testamento, que é Malaquias, tá? Note-se que Deus o quê? Começou a falar por profecias, lá com Moisés, e continua com toda a extensão de profetas. Lá Elias, Eliseu, no exílio, tá certo? De Jeremias, Daniel também, Zacarias, Ageu, chegando até o quê? Malaquias, né? Até que em determinado momento, Deus simplesmente parou de profetizar, tá? Na verdade, Deus silenciou, ou seja, não falou mais, tá? E a partir desse momento, não houve mais profecias. Isso num período, pessoal, mais ou menos aí, lógico, de 500 anos. Então, por 500 anos, Deus já não falou mais por profecia. Simplesmente, Deus se calou até que Deus, Filho, se tornou Jesus. Então, teve todo esse período de 500 anos, né, que se serviu para quê? Se serviu realmente para o pessoal fazer o quê? Teologia, estudar a Deus. Estudar, por exemplo, a conclusão das próprias profecias, que eram propriamente o quê? O nascimento de Jesus. Então, se passaram o quê? 500 anos. Até que, de repente, pessoal, a gente abre a Bíblia, lá no Novo Testamento, e lemos o quê? Sobre um homem lá que morava lá, que estava lá nas bandas da Galileia, né? Tá? Ao lado lá do Rio Jordão, um homem vestido de pele de camelo, que se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Alguém sabe quem que é essa pessoa? Vamos ver se alguém consegue se lembrar e falar aí. 1 minuto, hein? João Batista. João Batista, tá certo? Tá? João Batista. E eu fico pensando aqui, até uma questão, depois
a gente podia até perguntar para o pastor, se ele soubesse, se souber, para poder nos falar, o que vinha a ser esse negócio de se alimentar de mel silvestre, tudo bem, mas de gafanhotos também, né? Eu fico olhando aqueles gafanhotos lá na Argentina, imagina fazer uma panelada de gafanhoto com mel, né? Eu fico imaginando o que seria isso, né? Então, é algo assim que eu tenho realmente curiosidade. O que seria essa questão de comer gafanhotos, né? Mas era o que? A refeição que João Batista tinha naquela época. Aí veio a palavra do Senhor a João. E ele se levantou e disse: Ele está entre nós. Outra pergunta que eu faço aí para a sala. Quem é esse ele, pessoal? Aí, Leda, responde para a gente, Leda. Jesus. Jesus, tá vendo como vocês são bons alunos, né? Jesus Cristo, né? Ele está... Isso aí, para nós, pessoal, eu nunca tinha lido. A gente lê, às vezes, a Bíblia, né? Lê esse texto e não percebe exatamente a representabilidade, a grandeza que é tudo isso. Ele. Quem que é ele? É Jesus. E diz assim, João Batista completa: eu não sou digno o quê? De desatar a correia das suas sandálias, mas ele está aí. Então, na verdade, pessoal, João Batista, ele foi o último, tá certo, dos profetas, tá? Foi o último suspiro da profecia. O porquê? Tudo ali se cumpriu. Jesus estava lá, tá certo? Isso, na verdade, a lei dos profetas era se comunicar a vida futura, o quê? As próprias profecias que se tinham era divulgar a vinda futura de Cristo. E isso foi contemplado a partir de João, o quê? Batista, né? Termina aí as revelações proféticas de uma forma o quê? Oficial. Como podemos afirmar isso? Tá? Vamos lá, vamos ver se eu não estou falando bobagem. Vamos lá ler, então, Mateus 11, capítulo 13. Tá? Eu vou pedir para a Terezinha de novo ler. Eu dou tempinho para você abrir. Mateus 11, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Porque, como a Terezinha leu, porque todos os profetas e a lei profetizaram até quem? Até João. Está aqui na Bíblia, né? Mas não quer dizer, pessoal, que Deus não dê mais profecias, não deu mais profecias ainda, ou outros profetas no Novo Testamento, mas não tem essa oficialidade, né? Tá? Que é a conclusão do nascimento e a presença do nosso Deus Jesus Cristo, né? Que mais? E esse período, pessoal, que se passou entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, esses 500 anos, mais ou menos, nós chamamos de período intertestamentário, né? Que acabou sendo o momento de praticar efetivamente, que eu já falei um pouquinho antes, teologia, de estudar as revelações anteriores, já o que? Profetizadas. Então, a partir desse momento, pessoal, a gente tem a nossa terceira e última forma de revelação. Então, para quem chegou atrasado, quais são as revelações que nós estudamos? Revelação geral, que é natural, revelação especial, que ela é progressiva. Se eu perguntar o que é progressivo, imagino que todos os senhores estão sabendo o que é uma revelação progressiva, né? E agora, pessoal, nós vamos chegar à última revelação,
tá certo? Que nós vamos estudar. Então, eu gostaria que vocês abrissem agora Hebreus, Hebreus capítulo 1, tá certo? Versículo... aqui eu coloquei, na minha exibição, coloquei versículo 2, aqui eu coloquei de 1 a 2. Então, vamos ler o 1 a 2. Vamos lá em Hebreus, então. Então, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2. Aqui só está escrito lá 2, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o quê? O universo, tá? Então, agora, pessoal, nós podemos chamar de revelação na pessoa do Filho. Então, nós já temos as duas últimas, e agora nós temos a revelação aqui, na pessoa do Filho. Na verdade, é o ápice o quê? Do cumprimento do fim de toda a revelação, que é o próprio Jesus, o quê? Encarnado. Tá? Quando Jesus pisou na terra entre nós de forma encarnado, né, ele se tornou, na verdade, eu fico imaginando, como que eu falo que é esse ápice, né, da própria revelação? É a cena do próprio Jesus, né, do próprio Deus já revelado no meio de nós, né? E, às vezes, pode até se imaginar, algumas pessoas, que essa revelação pode ser inacessível, mas, na verdade, não é, né? E como que a gente pode, pessoal, tomar conhecimento dessa revelação, dessa salvação, né? Ora, do mesmo jeito que a gente tomou conhecimento da revelação, tanto natural como especial, né? Do mesmo jeito. Do período... então, agora, o que a gente pode considerar, né? Que a gente tem o quê? Três tipos de revelações. Nós temos a revelação especial, natural, tá certo? Ou geral. Nós temos a revelação especial ou progressiva, e agora a gente tem a revelação o quê? Na pessoa do Filho. E é onde que a gente conta tudo isso? Como que a gente acessa tudo isso? A gente acessa o quê? Através das Escrituras. E por onde? Pelo Novo o quê? Testamento. Tá certo? E a somatória de tudo isso o quê? É a própria o quê? Bíblia. Que tanto o Novo como o Velho o quê? Testamento, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Na verdade, o que vem a ser o quê? A Bíblia. É o registro da revelação especial que se deu, na verdade, de três formas, né? Tanto teofania, como profecia, e agora, por último, o quê? A pessoa de Jesus Cristo. Então, aí a gente consegue, na verdade, concluir o que vem a ser essa revelação especial, que se deu através da teofania, da profecia, tá? E da pessoa de Jesus Cristo, né? Então, pessoal, acho que vou fechar aqui, parar a minha apresentação, né? Eu acho que eu consegui, na verdade, a gente está fazendo essa menção, tanto da revelação geral ou sistemática, tá? Então, a revelação sistemática se deu aí através desses três pontos especiais, que é a teofania, a profecia e a própria pessoa de Jesus Cristo, né? Eu acho que agora, já terminei, na verdade, os meus estudos, né? Terminei em cima do horário, né? Não tinha calculado isso,
né? Queria saber se o reverendo Alexandre chegou. Será que ele chegou aí para fazer terminar a nossa... eu acho que não, né? Né, Patrícia? Hein, Patrícia? Ele não chegou ainda, né? Bom, eu tô vendo aqui apenas a carequinha do Eládio, né? Se ele levantar o rosto, eu vou ver o rosto dele inteirinho, né? Que só está aparecendo a carequinha, Renato, né? Eládio, eu queria chamar o reverendo Alexandre, mas eu acho que ele não chegou ainda. Mas antes, eu gostaria que, ao final da nosso trabalho aqui, do nosso estudo, que você fizesse uma oração. Mas gostaria de estar agradecendo aí o pessoal que está conosco, né? Tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, né? São a Maria, Patrícia, né? O Paulo Fernando, o Renê, Dona Rutinha, que está lá em cima, a Dona Rutinha Castel Novo, nossa professora Sara, né? A Terezinha, tá? O Walter, enfim, agradeço aí a todos aí que são em torno de 24 pessoas que participaram aí conosco desses estudos, né? Espero ter contribuído com alguma coisa, né? Com o nosso trabalho aí. E eu acho que, como a gente já está em cima do horário, né? Gostaria de estar abrindo aí a oportunidade com o Eládio fazer aí uma oração, nos despedindo aí da nossa aula. Peço desculpa pelo atraso hoje, mas eu estava na escala de púlpito hoje. E quando você vai lá na igreja e fica vendo os irmãos, é duro sair, viu? É difícil. Para quem assistiu o culto hoje, foi muito bonito o culto, né? A participação do pessoal do coral lá, a pregação, foi muito edificante o culto hoje. Então vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor nos permite nesse dia estarmos mesmo que de formas diferentes daquilo que estamos acostumados, virtualmente, podendo participar dessa aula. Muito obrigado pela vida do Samuel, pela vida da Sara, pela vida do reverendo Alexandre, que são professores dessa classe, que estão à frente, que o Senhor esteja abençoando a cada um deles, Senhor, dando-lhes sabedoria nesse assunto, Senhor, que é muito importante para nós, e trata realmente daquilo que o Senhor nos ensinou e como a nossa igreja vê esses ensinamentos. Esteja também, Senhor, com cada um dos alunos que aqui participaram, que a aula de hoje possa ter sido uma bênção em suas vidas, e que realmente, Senhor, possa ser uma aula, possa ser ensinamentos para serem praticados e principalmente compartilhados. Te pedimos que esteja conosco também nos demais trabalhos desse dia e com a nossa igreja também. Lembramos de maneira especial do nosso superintendente, que hoje completa mais um ano de vida. Que a sua mão esteja sobre a vida deles. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Parece que o pastor Alexandre chegou. Quer falar alguma coisa, pastor? Você quer falar alguma coisa, pastor Alexandre? Eu estou adaptando ainda ao novo modelo aqui do Meet, mas eu cheguei aqui no finalzinho, Samuel. Parabéns aí pela aula. Estou vendo aqui os irmãos aqui felizes, e eu fico muito feliz também, viu, meu irmão, pelo seu jeito. A gente estava vindo da igreja e ouvindo a sua aula e admirando o seu jeito, sua sinceridade, seu trabalho dedicado. Mano, obrigado pela excelente aula, viu, Samuel? Deus continue abençoando você. Você e a Ruth estão muito preciosos. E depois, essa semana, fala para a Rutinha que eu quero ligar, porque eu quero conversar com ela, tá? Ah, tá bom, então. Tá ótimo. Obrigado aí. O culto foi maravilhoso também, viu, pastor? Amém. Tive a oportunidade de ouvir a mensagem aqui, foi maravilhosa também. Coisa boa. Deus é maravilhoso, né? Eu estava lá com o Eládio do meu lado lá, e aí quando você está com pessoas sábias assim do lado, assim, sustentando a gente ali em oração, a coisa flui melhor. Alimenta mais, né? É verdade. Mas muito bom, Samuel, parabéns aí pela aula. Meus irmãos, bom dia para todos e um ótimo domingo.
Aqueles que puderem ir na igreja mais tarde, que possam ir. E é isso. Até semana que vem na nossa aula aqui. Volta comigo, né, Samuel? Semana que vem, né? Volta contigo. Você é insubstituível. Nada, que né? isso. É isso. Imagine. E tem várias outras pessoas aqui que eu esqueci de comentar que estavam aqui na sala. Você quer... Eu sempre gosto do jeito que você fala, que você... Eu preciso aprender isso com você, das pessoas que estão nos assistindo aqui, né, estão ouvindo. Né, foram vários, nós temos aí em torno de 24, agora que deve ter saído alguém, mas são 24 alunos, né? Inclusive a doutora Eliana também, que minha médica também está aí, né? Tem várias pessoas aí, a dona Aide, né? Isso, a Leda, a Aide, a Marisete, a Cecília, o Paulo está de volta hoje, fazia tempo que o Paulo não aparecia, muito bom ter o Paulo aí novamente, Berenice, a Wanda, o Jesus, a Patrícia, que a gente entrou agora, eu e a Paty, a Marfisa, a Terezinha, doutora Sara, a Eva também, querida, Ruth Castelnovo, Renê, a Marla também, que estava aqui comentando no chat, o Walter e a Ruth. E você, Samuel? Nosso bom dia a todos os que saíram também, né? Sempre muito bom estar com vocês, é uma honra, essa classe é muito querida. Obrigado, pastor. Então, bom dia a todos, bom almoço. Amém. Bom almoço para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Ô, Samuel. Oi. Tinha duas das minhas irmãs estavam prestigiando a sua aula aí, tá? A Marfisa e a Berenice, que elas são da Igreja Presbiteriana da Lapa. Elas estavam prestigiando a sua aula aí, tá? Obrigado. Um abraço a elas. Obrigado, Renê. Então tá bom. Então, bom almoço a todos aí, viu? Tchau, tchau. Até o próximo domingo, se Deus quiser.